tudo bem? Vamos então agora fazer um exercício com um input e um output e tentar resolver o modelo CCR, né, de retornos constantes à escala, e o modelo BCC, de retornos variáveis de escala. E é legal a gente fazer esse tipo de exercício, né, porque permite a gente visualizar no 2D, né, o que o modelo DEA faz quando eu tenho múltiplas dimensões. Né? Então, quando eu tenho múltiplas dimensões, o modelo DEA, ou DEA, né, a análise vetora de dados, acaba sendo um pouco caixa preta, porque ela vai dar pesos, vai unificar inputs e outputs, enfim, eu não vou conseguir visualizar exatamente o que está sendo feito. Então, eu acho interessante a gente resolver, né, esse tipo de exercício, porque a gente vai conseguir visualizar exatamente o que está acontecendo e a diferença entre o CCR e o BCC, a diferença entre retornos constantes e retornos variáveis de escala. Bom, para começar a resolver esse problema, né, eu tenho aqui um input e um output, né, e 6 DMUs, DMU A, B, C, D, E e F. E eu tenho este input e este output. Né. Então a primeira coisa que eu vou fazer é plotar, né, esses pontos num gráfico. Né. Eu vou pegar aqui esse gráfico aqui de dispersão do Excel, né, e vou plotar aqui todos os pontos. Né. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a produtividade de cada uma das DMUs. Né. No caso, como eu tenho um input e output, eu não preciso me preocupar com peso, nem nada disso. Né. Então basta eu pegar o output, dividir pelo input, eu vou ter a produtividade. E aí, fazendo isso, eu vou ter a produtividade de cada uma das DMUs. Né. Então, por exemplo, essa primeira tem produtividade 1,8, 1,5, 2,2, 1,52, 2,5 e 2,22. Né? E aqui a gente já localiza que a DMU mais produtiva é a DMU E. Né? Então eu vou até marcar aqui em vermelho a E, porque a E é a mais produtiva. Bom, no modelo CCR, né, para eu calcular a eficiência nas duas orientações, então eu nem dividi aqui o que é orientação input, o que é orientação output, porque a eficiência no modelo CCR nas duas orientações vai ser exatamente igual. Né? Então, nesse modelo, né, basta eu pegar cada uma das produtividades de cada DMU e dividir pela Pmax, né, dividir pela máxima produtividade encontrada. Então, o retorno constante de escala parte do pressuposto que todas as DMUs conseguem atingir a máxima produtividade observada, que no caso é a produtividade da DMU E. Né? Então, aí, com isso a gente tem eficiência. Então a gente tem aqui que a E é a mais eficiente e todo mundo é comparada com a E. Né? Se eu quiser ver isso graficamente, né, eu vou pegar uma reta saindo da origem, passando por E, que é a mais produtiva, e eu vou ver que todos os outros pontos vão ficar para baixo de E. Né? Então E é a máxima produtividade permitida com esse nível tecnológico. E todo mundo, né, utilizando retornos constantes à escala, teria condições de atingir a mesma eficiência que a DMU-E. Bom, por mais que a eficiência seja a mesma nos dois modelos, né, se eu quiser projetar cada DMU na fronteira, né, se eu quiser ver o quanto que cada DMU tem que melhorar, né, para chegar na fronteira, aí é diferente nas duas orientações. Né. Então, no caso, na orientação ao input, eu mantenho os outputs constantes. E no caso da orientação output, eu mantenho os inputs constantes. E aí eu posso usar a eficiência, eu posso usar o conceito de eficiência, né, que é a redução dos inputs necessários para chegar na fronteira. Né, e aí eu posso simplesmente pegar cada input e multiplicar pelo valor da eficiência, eu vou ter a projeção de cada DMU na fronteira. E, por outro lado, para projetar o output na fronteira, eu vou pegar cada output e vou dividir pelo valor da eficiência. E aí eu vou ver o quanto que cada output precisa aumentar para chegar na fronteira. Então, tem aqui o resultado do modelo CCR nas duas orientações. Então, a eficiência vai ser a mesma, mas a projeção na fronteira vai ser diferente de cada uma.
Então, a orientação output mantém o input constante e melhora e aumenta os outputs, e a orientação ao input eu mantenho os outputs constantes e reduzo os inputs, e em ambos eu utilizo esse valor da eficiência para fazer essa projeção, que a gente chama de projeção radial na fronteira. Bom, isso foi o modelo CCR, né, um modelo que tem retornos constantes de escala. E para a gente calcular um modelo que tem retornos variáveis à escala? Bom, o retornos variáveis de escala, eu, em vez de ter uma fronteira linear, que começa da origem, né, eu vou ter uma fronteira convexa. E uma fronteira que passa pelo maior número possível de pontos. Né? Uma superfície convexa é uma superfície que não tem nenhum vale. Né? É uma superfície, né, a definição formal, né, se eu pegar uma reta entre dois pontos nessa superfície, a reta sempre vai estar dentro do espaço formado, né, por essa superfície. Né? Então, a fronteira convexa que passa pelo maior número de pontos vai ser essa aqui. Ó. Ela vai começar aqui no zero, né, e vai até o A. Vou pintar aqui de verde para diferenciar. Depois, ela vai sair do A e vai até o E. Aí ela vai sair do E e vai até o F. E depois ela vai seguir de forma horizontal a partir do F. Então essa aqui é a fronteira do BCC. Então a gente vê que a gente tem pelo BCC 3 DMUs eficientes, a DMU-A, a DMU-E e a DMU-F. Enquanto que no CCR, a única eficiente era a DMU-E. Então, eu já posso escrever aqui isso, né? Eu já posso escrever aqui, né, que a DMU-A vai ser eficiente no BCC, a DMU-E e a DMU-F, todas elas eficientes, né? E se uma DMU é eficiente na orientação ao input, ela também vai ser eficiente na orientação ao output. Né? Bom, então para calcular a eficiência do B, C e D, né? Para calcular a eficiência do B, C e D, a gente precisa fazer a projeção na fronteira. Né? Bom, as DMUs eficientes, né? A projeção na fronteira é exatamente a própria DMU. Né? Então já vou até copiar aqui os valores, né? Porque elas já estão na fronteira, né? Então a projeção delas vai ser elas próprias. Bom, para a gente ver o quanto que as outras, né, quanto que vai ser o resultado das outras projetadas na fronteira, né, eu vou precisar achar a equação de cada um desses segmentos de reta. Então a fronteira do BCC é uma fronteira que a gente chama de linear por partes. Então ela é formada pela união de vários segmentos de reta. Então a gente tem o primeiro segmento, que é o segmento 0A, né? Este segmento, né, a equação dele é simplesmente x igual a 10. Né? Então, né, o x é igual a 10 e o y pode ser qualquer coisa. Aí a gente tem o segmento AE. Esse segmento AE, né, se usar as equações que vêm lá da geometria analítica, né, lembrar que a equação de uma reta é sempre desse tipo aqui, né, y igual a ax mais b. Né? Então, quanto que esse A, quanto que esse B? Né? O A, né, é igual a y1 menos y2 dividido por x1 menos x2. Então, y1, né? Então, vou pegar, né, A e E, os pontos A e E. Né? Então, aí fica 30 menos 18, né, que é y1 menos y2, dividido por 12 menos 10. Então, vai dar 6. E a B, né? A B é y1 menos A vezes x1. Né? Então, y1, 30, menos A, que é 6, vezes x1, que é 12. Então, vai dar menos 42. Então, a gente achou a segunda equação, y igual a 6x menos 42. E a última
é E e F, né? E até F. Então, vamos pegar o F, 40 menos 30, dividido por 18 menos 12. Então, vai dar 1,666. E aqui vai dar Y1, que no caso seria 40, menos 1,6667 vezes x1, seria 18. 10. Então, esse aqui, y igual a 1,6666x mais 10. E a última, né? Y igual a 40. E o x pode ser qualquer valor. Então, eu tenho esses 3 segmentos de reta, nessas 3 equações. Vou colocar elas aqui do ladinho. Que elas vão me ajudar a fazer a projeção, né? Agora, qual dessas equações eu vou utilizar, né? Então, vamos começar com o BCC, né, na orientação ao input. Então, orientação ao input, eu mantenho os outputs constantes. E aí, eu vou ver aonde que a DMU-B vai ser projetada. Para isso, eu tenho que olhar aqui na fronteira, né? E vou ver se eu reduzir os inputs, né? Vou colocar aqui uma setinha. Se eu reduzir os inputs, né? A DMU vai parar exatamente nesse segmento de reta AE. Então, o segmento de reta AE, né, é essa equação aqui. 6x menos 42. Vou até destacar aqui em vermelho. Então, 6x menos 42. Né? Que é essa aqui que está aqui. Né? 6x menos 42. Bom, eu tenho y que é igual a 21. Então, se eu fizer 21 mais 42, né, tentando isolar ali o x, e dividir tudo por 6, eu chego no meu y de 10,5. Agora vamos ver a DMU-C. DMU-C se orientar ela ao input, né? Dá para ver que ela está muito próxima da fronteira, né? Quase nem dá para ver a seta aqui, né? Mas ela vai cair nesse segmento EF, né? Então, o segmento EF seria agora este aqui. Então, vou colar ele aqui, né? Beleza. Bom, então vamos isolar, né, o x, né? Então seria este valor aqui, 33, né, o y, menos o 10, dividido por esse 1,6666, né, que tem infinito 6, né? Para a gente pegar o valor mais exato possível, vou pôr ele aqui. Então vai ser 13,8, né? Então ele de DMU-C, né, de 15 teria que ser reduzido para 13,8. Não é uma redução tão grande assim. E por fim a D, se eu ver onde que ela projeta, vai ser nesse mesmo segmento aqui, né? Nesse mesmo segmento F, né? Então vamos lá, mesma equação aqui. Então seria y, que é 32 nesse caso, menos 10, dividido por 1,6666. Então, dividido por este valor aqui.
dividido por este valor aqui. Ok. Maravilha. Então, achamos aqui a projeção na fronteira no modelo BCC orientado ao input, né? Vamos achar agora no modelo orientado ao output. Aqui, então, os inputs ficam constantes. E eu acho a projeção na fronteira. Bom, esse mesmo conjunto de equações, né, a gente só precisa ver, né, onde cada uma vai ser projetada. A dμB, né, se eu for ver onde ela vai ser projetada, ela vai nesse segmento EF. Vamos pôr uma cor aqui laranja, né? AC, já vou adiantar, também vai ser no mesmo segmento. Vai estar mais próximo ainda da fronteira, né? Não dá nem para ver a setinha aqui. E a D, por outro lado, vai dar nesta reta aqui, né, horizontal, né? Beleza. Bom, então, eu vou até escrever que esta aqui, né, vai ser as dμs C e D, não, B e C, e esta aqui, a dμ D. Beleza. Bom, vamos então, né, começar pela B e a C, né? Então já está a equação aqui, né? Vou pintá-la de vermelho também para guardar aqui o que estou utilizando ela, né? Bom, então agora, né, é o contrário, porque agora eu quero saber o y a partir do x. Então eu vou pegar 1,666 vezes o x mais 10. Aqui embaixo, mesma coisa. Eu vou pegar lá aquele 1,6666 vezes o x mais 10. 35. E o último, né? Y igual a 40. Então, se o y é igual a 40, eu só pôr aqui 40. Né? Então, é o mais fácil que usar essa equação aqui, né? Pro último, né? É que ela fixa o y em 40. Bom, então eu tenho aqui as projeções na fronteira. Né? Bom, o modelo BCC, ele parte do pressuposto de que a produtividade máxima alcançada, ela é dependente da escala. Ou seja, nem todo mundo pode atingir essa produtividade de 2,5. Dependendo do seu tamanho, a máxima produtividade que você pode alcançar vai variar. Então, uma dμ pequena não pode ser tão produtiva quanto uma dμ de tamanho intermediário, que não pode ser tão produtiva como uma dμ muito grande. Né? Então, essa é a ideia do retorno às variáveis de escala, é considerar a escala no cálculo da eficiência. Então, a partir dessas projeções, eu posso calcular a produtividade máxima de uma dada escala. Né? Então, no modelo CCR, era a produtividade máxima absoluta. No modelo BCC, eu tenho a produtividade máxima para cada escala. Né? Então, a produtividade máxima vai ser esse vezes esse, dividido por esse. Esse dividido por esse dividido por esse dividido por esse dividido por esse, e esse dividido por esse. E eu vou ter uma produtividade máxima diferente na orientação ao output. Por quê? Né? Porque a questão da escala, essa questão de eficiência de escala e de retornos de escala é uma coisa que só vale para dμs que estão na fronteira. Dμs ineficientes, dμs tecnicamente ineficientes, ou seja, dμs que são ineficientes
pelo modelo BCC, né, não faz sentido eu analisar a escala delas, né? Então só faz sentido eu analisar a escala da projeção delas na fronteira. E aí, dependendo de se eu projetar para o input ou para o output, eu vou num ponto diferente da fronteira, né? E esse ponto pode estar mais próximo ou menos próximo da escala ótima, né? Então, por isso que a produtividade máxima varia, né, conforme a orientação ao input ou a orientação ao output, né? Bom, então eu tenho aqui, né, a produtividade máxima do modelo orientado ao output. Então é output dividido por input, né, mas em vez de ser o dado da própria DMU, eu vou colocar o dado da projeção. Então, só para ter uma ideia, né, aqui as eficientes, né, bate, né? Então, a Pmax é igual à própria produtividade, justamente por isso que elas são eficientes, né? Já as outras DMUs, né, a produtividade máxima varia. Vamos pegar só exemplificando a DMU-B, né? A DMU-B, na orientação ao input, o máximo de produtividade que ela pode ter é 2. Mas na orientação ao output, o máximo que ela pode ter é 2,38. Por quê? Na orientação ao input, né, ela vai estar... Na realidade, quem tem a máxima produtividade? A máxima produtividade é a da DMU-E. Né? Então, a DMU-E, a gente fala que ela está na escala ótima. Né? Ela tem o tamanho ideal para ter a máxima produtividade. A DMU-B, né, quando eu oriento ela ao input, ela fica mais longe da DMU-E do que se orientar ela ao output. Então, se eu orientar ela ao output, ela fica aqui bem pertinho da DMU-E. Se eu orientar ela ao input, ela fica mais longe da DMU-E. Né? Logo, se ela está mais pertinho da DMU-E, ela está mais pertinho da escala ótima. Então, a produtividade potencial dela, né, que é a Pmax, né, Pmax eu poderia entender como uma produtividade potencial. Então, a produtividade potencial dela vai ser maior do que se eu seguir a orientação ao input. Então, se eu quiser maximizar se eu quiser aumentar o meu output, eu vou chegar mais próximo da escala ótima do que se eu quiser simplesmente reduzir os meus inputs. Bom, mas, né, a eficiência do modelo BCC, né, dado que eu calculei essa Pmax para cada escala, né, a eficiência do modelo BCC, basta eu pegar a produtividade de uma DMU, que a gente calculou aqui em cima, dividido pela sua Pmax. E aqui é a mesma coisa, eu vou pegar a produtividade de cada DMU, dividido pela Pmax, né, que a gente calculou a partir da orientação ao output, e eu vou ter aqui os valores do modelo BCC. E como dá para ver, né, a eficiência do modelo BCC, ela varia dependendo da orientação. Então, dependendo da orientação, varia. E dependendo da distância que eu tiver da fronteira. Né? Então, vamos ver onde variou mais. Por exemplo, a D. Né? Então, está 0,8 na orientação ao output e 0,62 no input. Então, dá para ver claramente, né, que a D está muito mais longe, precisa reduzir muito mais os seus inputs do que aumentar os seus outputs para chegar na fronteira. Né? Então, ela está muito mais afastada da fronteira, né, pela orientação ao input do que pela orientação ao output. Né? A B é o contrário, né? A B está mais próxima aqui na orientação ao input do que na orientação ao output. Então a gente consegue ver isso. Né? E dá para ver que a C está bem pertinho aí da fronteira aqui do modelo orientado ao input. Bom, agora que a gente já calculou a fronteira do modelo BCC, né? Lembrar que do mesmo jeito que a gente fez a projeção aqui, né? No modelo CCR, né? Então a projeção é o input vezes a eficiência, ou o output dividido pela eficiência, né? Se eu fizer, né,
o input dividido pela eficiência do BCC, eu também vou chegar nessa mesma projeção. E se eu fizer o output dividido por essa fronteira do BCC, se eu fizer o output dividido pela eficiência do BCC, eu também vou chegar na projeção, né? Então, o que vale para o CCR, né, as contas que valem para o CCR também vale para o BCC. Bom, para a gente finalizar, né, vamos copiar aqui a eficiência do CCR, que é a mesma nas duas orientações, né? Orientação ao input, orientação ao output, né? E vamos colar aqui os resultados da eficiência do BCC. Orientação ao input, orientação ao output. O que a gente chama de eficiência de escala, né, é simplesmente pegar a eficiência do CCR e dividir pela eficiência do BCC. O que essa eficiência de escala vai me dar? Essa eficiência de escala vai me dar a distância de cada DMU da escala ótima. Né? Como eu falei para vocês, a escala ótima é da DMU-E. Né? A DMU-E ela tem a combinação de inputs e outputs, né, que é 12 e 30, que permite a máxima produtividade observada. Então, ela está na escala ótima. Todo mundo que for menor que a DMU-E tem retornos crescentes de escala. E todo mundo que for maior que a DMU-E tem retornos decrescentes de escala. E quanto mais próxima ela tiver da DMU-E, mais maior vai ser a sua eficiência de escala. Então vamos observar aqui, né? Novamente, né? O que eu comparo não é a DMU, o que eu comparo é sempre a projeção da DMU. Por quê? Porque só faz sentido classificar a escala de DMUs eficientes. Então, DMUs que não são tecnicamente eficientes, né, não faz sentido eu classificar a escala. Então, primeiro eu faço a projeção na fronteira para depois calcular a eficiência de escala e os retornos de escala. Né? Então, vamos começar. Né? Então, essa aqui é a minha escala ótima. Vou pintar de laranja, né? A DMU-A, né, dá para ver que ela está abaixo da escala ótima, ou seja, ela tem inputs e outputs menores que E. Então, ela tem retornos crescentes de escala. A DMU-B, ela tem também inputs e outputs menores que a E, então também tem retornos crescentes. A DMU-C, ela é maior, né? Então ela tem inputs e outputs maiores que a DMU-E, então ela tem retornos decrescentes. Igualmente a D, né? Também tem retornos decrescentes, inputs e outputs maiores que a escala ótima. Essa aqui, né, como é uma escala ótima, tem retornos constantes. E a última também tem retornos decrescentes, porque ela está maior que a escala ótima. Então, a gente tem duas menores e duas maiores que a escala ótima. Se eu for aqui na fronteira, né, consigo observar isso claramente. Então, a A menor, a B menor quando eu projeto em relação aos inputs. Né? A C maior e a D maior e a F maior quando eu projeto aos inputs. Bom, agora, quem está mais longe da escala ótima é a A e a B, né? A C e a D estão bem pertinho, né? Então, a C e a D, né, estão pertinho, por isso que a eficiência de escala deu 0,95, 0,96, então elas estão bem pertinho da escala ótima quando eu projeto, né, na orientação ao input. Né? Já a DMU-A é a que está mais longe. A DMU-A e a F são as que estão mais longe. Né? Maravilha. Bom, agora vamos para a orientação ao output. Então, eficiência de escala, CCR dividido pelo BCC, né? E ela vai me dizer a distância de cada DMU da escala ótima. Né?
Então dá para ver agora, ó, que quem está pertinho da escala ótima é a B e a C. Vamos ver se na figura isso se confirma. Né? Então a B, né, eu projeto aqui para os outputs, ela vai bem pertinho da E, né, e a C também, né, pertinho. A D está longe, a A está longe, a D está mais longe. Vamos ver se isso se confirma, né? Então a D está mais longe, né? E a A também, né? Então as duas que estão mais longe, né? Agora vamos, né, ver os retornos de escala, né? Então a A crescente, né, está abaixo. Agora a B, né, se eu olhar aqui a projeção ao output, ela vai para cima da escala ótima, né? Então a B, né, é só ver a projeção dela aqui, ó. A B 14,33, então está acima da escala ótima. Então aqui ela é decrescente. E todas as outras, né, são decrescentes também, né? 15, 21, 18, né? Então todas as outras são decrescentes. Aqui constante, que é a escala ótima, e decrescente. Bom, então com isso a gente resolveu, né, um probleminha aí em 2D, né, de duas variáveis, né, um output e um input, e 6 DMUs. Né? Então espero que tenha dado para entender, né, e acho que agora vai ficar mais fácil de interpretar os resultados do DERRIA, né, relacionados ao input e as duas orientações no modelo CCR e no modelo BCC. Então, é isso e até a próxima.